Olá, pessoal. Aqui é o professor Flávio Campos e hoje aula de eletromagnetismo. Campo magnético gerado por uma corrente elétrica que percorre um condutor retilíneo e extenso. A experiência de Ørsted 1820. Em 1820, Ørsted conseguiu comprovar a relação entre eletricidade e o magnetismo. A experiência é a seguinte: ele pegou uma bússola, né, e aproximou de um fio condutor. A bússola aponta para o norte, mas este fio, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, sofre uma deflexão. Mas não parou por aí. Ele pensou em outra coisa. E se eu inverter os polos dessa bateria? O que ele observou é que a bússola teve uma deflexão no sentido oposto ao anterior. Olha que interessante. Aqui nós temos o polo positivo, a corrente está percorrendo o fio de baixo para cima e a bússola teve uma deflexão num sentido. Já na segunda, o polo negativo, né, está ligado na parte de baixo, o polo positivo ligado na parte de cima do fio. A corrente percorre o fio, no caso, de cima para baixo. E o que ele percebeu? Que a bússola deflexionava para o outro lado. Agora, vamos entender o que aconteceu na experiência de Ørsted. Nessa primeira figura, temos uma bússola que aponta para o Polo Norte, acompanhando o Polo Norte terrestre. Na segunda figura, o fio é percorrido por uma corrente e a agulha magnética da bússola sofre uma deflexão, sugerindo que tem um campo resultante aí, porque o campo magnético terrestre mantém a mesma direção e sentido. Então, o que pode ter acontecido? Ter aparecido um campo, devido à corrente elétrica, perpendicular ao campo magnético da Terra, gerando o campo resultante, fazendo a agulha se orientar nesse sentido. Certo? Então, sabemos que a corrente vem de cima para baixo aí na figura, e existe uma regrinha da mão direita, chama regra da mão direita envolvente. Então, a gente vai envolver o dedão aponta na direção e sentido da corrente pelo fio, certo? E a hora que você envolver o fio com os seus dedos, você tem o sentido das linhas de campo. Como o campo magnético é tangente a essas linhas, ele está apontando para a direita, certo? Olha que legal essa regrinha da mão direita. Mas será que funciona no outro caso, professor? Vamos ver. Então, agora nessa segunda situação, a primeira parte continua a mesma. Bússola aponta para o norte, acompanhando o campo magnético terrestre. Na segunda situação, a gente vai inverter a corrente elétrica. E a agulha sofreu uma deflexão para o outro lado. Então, o que isso sugere? Que existe um campo magnético forçando a agulha a ficar nesta posição. O campo magnético terrestre é o mesmo, né? A mesma coisa. E o que isso sugere para a gente? Né? Que existe o campo magnético gerado pelo fio perpendicular ao campo magnético terrestre, dando origem a essa resultante que obriga a agulha a ficar nesta direção e neste sentido. Tá? A corrente agora é de baixo para cima, a gente inverteu, lembra? E como a gente tinha perguntado antes, será que a regrinha da mão direita envolvente vale aqui? Como que é mesmo? Dedão no sentido da corrente elétrica. Os outros dedos envolvem o fio e nos darão o sentido das linhas de campo, né, que envolvem o fio. Olha só, tá? Então as linhas de campo agora estão entrando, né, pela direita e saindo pela esquerda, né, e tangenciando o campo magnético gerado lá pelo nosso fio. Vamos ver como isso acontece. Então funciona o seguinte. Então, regra da mão direita envolvente. Dedão no sentido da corrente, os dedos dão o sentido das linhas de campo. Então, se a gente pegar uma bússola e caminhar aqui em volta, ela vai ficar sempre tangente ao fio e vai ficar distribuída desta maneira aqui, ó. Este fio, a regra da mão direita, né, o dedão apontando para cima e os dedos no sentido aqui seria
no anti-horário. Então, as bússolas se orientariam deste jeito, acompanhando as linhas de campo. Então, vamos ver como isso acontece. Então, aqui no caso, na primeira situação, temos um corte de um fio onde a corrente sai da tela do computador. E aqui uma corrente entrando, né? Lembra da convenção? Aqui é como se a seta estivesse entrando na tela do computador. A gente veria a setinha, né? Por exemplo, pensa num dardo. Espetou na tela, você estaria vendo as aletas entrando na tela do computador. Tá certo? Vamos pensar na regra da mão direita. Então, regra da mão direita envolvente. Corrente saindo, dedão saindo da tela do computador. Os dedos apontam no sentido anti-horário. Significa que as linhas terão sentido anti-horário aqui nesse caso. Se colocarmos bússolas em volta deste fio, elas vão se orientar desta maneira, de forma tangente às linhas, como se fossem os campos magnéticos. Né? Vetor indução magnética, lembra? E na segunda situação, a corrente está entrando, então o dedão tem que estar entrando para dentro da tela do computador. Os dedos agora estão no sentido horário. Se colocarmos bússolas ao redor deste fio, elas vão se orientar desta maneira. E o vetor indução, né, seria, você substituiria essas bússolas pelo vetor. Então esse vetor é tangente às linhas de indução magnética e tem o mesmo sentido dessas linhas. Tudo bem? Será que é possível calcular o valor do vetor indução magnética que aparece ao redor do fio percorrido por uma corrente elétrica? Sim, o módulo do vetor indução magnética é dado por μ0 vezes I dividido por 2πr. μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. μ0 vale quanto? 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. E o que é esse I que aparece na equaçãozinha? É a intensidade da corrente elétrica. E o R? O R é o raio da linha de indução do campo magnético gerado pelo condutor infinito percorrido pela corrente elétrica que contém o ponto P. Resumindo, a distância do ponto P até o centro do fio. Uma observação importante é quando o fio faz uma dobra. Então, no extremo do fio, né, porque a gente tinha visto o campo magnético para o fio extenso, né, seria infinito. Agora, na dobra, é como se o fio terminasse aqui. Então, quando o ponto P é perpendicular ao eixo, então o campo magnético tem intensidade que é metade do valor como do campo magnético do fio extenso. Então, no ponto P, vai ser metade de μ0 vezes I dividido por 2πr. Se você quiser saber num ponto que é na linha do eixo, aí o campo é nulo. Tá? Isso a gente vai poder ver melhor quando estiver estudando as espiras. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, né, tenham entendido tudo. Um abração a todos, deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal. Valeu, brigadão e até a próxima.